Está ouvindo. Convido agora para o uso da palavra o conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom, 11h45, a gente falar bom dia e receber essa energia de todos vocês. Queria cumprimentar o meu amigo Lupa, presidente da Câmara, dizer que é um orgulho muito grande estar aqui nessa manhã em Barretos. Realmente ele me convidou e eu não tive dúvida, vou com certeza, só marcar a data. E fico muito orgulhoso que esse dia tenha chegado. Quero também, Lupa, dar meu abraço a você pelo falecimento da sua mãe. Com certeza, as nossas mães estão aqui conosco, com certeza. E a tua também está tendo muito orgulho de vê-lo nesse momento, nessa inauguração. Então, meu abraço fraterno. Tem uma frase que eu cito sempre, que é o seguinte: a orfandade não tem idade. Você pode ter 50, 10, 100 anos. Quando a gente perde a mãe, perde o pai, você está sempre órfão. Mas nós que cremos, sabemos que um dia todos nós nos encontraremos em momento de só de carinho, de encontro, de afetos. E com certeza nós vamos rever aqueles que nos amaram e que estão nos esperando para o encontro eterno, que é que eu creio. Quero aqui saudar a sua esposa, também a Gisele Ribeiro, sua filha. Saudar o meu amigo prefeito Odair, que eu conheço realmente há muitos anos, uma pessoa da comunicação, uma pessoa que acompanhei a eleição dele, vi como foi difícil. Espero, Odair, que você tenha muito sucesso na tua empreitada, porque você tem uma história, você tem um compromisso de acertar. E cumprimentando você, cumprimento sua esposa, a Rosilene Guimarães, seu filho. Só quem teve família na política, só quem foi político sabe que você nunca é só na política. Quando você entra na disputa, a tua família entra junto com você, sofre junto com você, sente junto com você, muito mais que nós que fomos políticos, porque uma crítica política impacta profundamente a família, dói nas pessoas. Eu me lembro muito, minha mãe, minha esposa, é muito difícil a política, mas o caminho é pela política. Então, queria cumprimentá-lo, prefeito, a sua família, e dizer que eu, como filho de prefeito, neto de político, sobrinho, entendeu? Eu acho que nós temos essa experiência maravilhosa, que é compartilhar com a população os nossos melhores anos. E isso eu sempre fiz e continuo fazendo. Quero cumprimentar o Maxwell Borges Vieira, querido amigo, conselheiro do Tribunal de Contas. A vida tem essas coisas. Conheci o Maxwell, e ele veio para São Paulo, me ajudou muito, eu para o tribunal, tivemos momentos profundos. A irmã dele trabalhava comigo, ele me ajudou na Assembleia, quando eu fui para o Tribunal de Contas, eu era deputado federal, e 13 anos depois, quem que é meu vizinho de porta? Maxwell. Porque tem toda a competência, toda a qualidade, tem uma coisa chamada lealdade e uma coisa chamada compromisso com a administração pública. É uma honra, Maxwell, você estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Saudade do Dr. Tiago Pinheiro Lima, procurador de contas, também uma pessoa que eu tenho o maior respeito e que faz eu acreditar num tribunal melhor, numa vida melhor, porque os dois são jovens, mas têm compromisso com a coisa pública. Eu queria que minha mãe estivesse aqui escutando o que eles falaram de mim. Ela ia falar, nossa, deu certo, claro, porque quem disputa política sabe o que eu estou falando.
Obrigado, Tiago e Maxwell, que saíram de São Paulo 7 horas da manhã, desceram em Rio Preto, vieram para cá e vão voltar às 14 horas para São Paulo. Queria saudar o Jonathan Lazarotto Santos, que fez um pronunciamento bacana, citou Anísio Teixeira, um grande educador, entendeu? Saudar a vereadora Danúbia Alves, que lembrou, é verdade, eu participei aqui da entrega das casas, Danúbia. Me lembro de você, inclusive, quando era secretário da Habitação do Estado de São Paulo. E dizer que você é a única mulher vereadora aqui, numa Câmara tão importante, conheci os vereadores daqui, fiquei muito orgulhoso de vê-los aqui, presentes, conversamos bastante. E você, Danúbia, senhores vereadores, me orgulho muito de estar aqui nessa manhã. Agradeço muito. Saudar a Esther Silva Santos, que é nosso major da Polícia Militar. Vocês sabem que eu sou eu falei para a nossa major que eu tenho a honra de ter todas as congratulações da Polícia Militar. Eu defendo, apoio a militar, a civil, a técnica, porque muita gente reclama. Mas a primeira dificuldade, diz que é que número? O 90. É verdade. Então, receba o meu abraço, a você, ao senhor capitão, e transmita às instâncias superiores. Ana Paula, coordenadora da Casa Mulher Paulista, obrigado, Ana Paula. Eu estou feliz que nessa mesa nós temos 3 mulheres. É um avanço já, pessoal. Porque quando eu chego numa cidade que tem uma mesa só tem homens, eu falo, não, vamos parar com isso. Nós precisamos deixar o discurso e colocar na prática. Tá certo? Colocar na prática. Onde eu for, como vice-presidente, como conselheiro, eu falo, pessoal, paridade. Todo mundo defende. Não, porque temos que ser iguais, temos que fazer iguais. Só que você chega no evento, só temos nós, homens. Tá certo? E geralmente homens brancos. Então, eu gostei muito dessa configuração. Falei quando cheguei aqui, pessoal, mais mulher na mesa, mais mulher na mesa. Por quê? Porque a mulher, no Brasil ainda, ganha menos que o homem. A mulher no Brasil ainda sofre assédio. E tem uma dificuldade maior para a mulher. Quando ela denuncia, ela vira culpada. Ao invés de ser vítima, ela é culpada de ter denunciado uma pessoa que a assediou. Então, eu estou dizendo isso porque eu sempre pensei assim, desde quando eu era promotor de justiça, muito jovem, com 20 e poucos anos. Quero aqui saudar o Namir, querido amigo, diretor da UR de Rio Preto, que é um diretor excelente, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Belisário Rosa Leite Neto, da OAB, obrigado, presidente, meu pai foi advogado durante 50 anos, tá certo? Quero aqui saudar um grande amigo meu, que eu não vi faz tempo, o Mussa Calil Neto. Nem vou falar o tempo que eu conheço o Mussa, porque aqui ninguém era nascido. E as mulheres, jamais, então. Nunca não tinham nascido e demorava 30 anos para nascer. Porque vocês sabem que vai chegar um tempo que o homem vai durar 100 anos. Sabia ou não? Eu falei o homem. Daí eu pergunto, e as mulheres? Elas não vão morrer jamais. Então, moça, obrigado por te ver aí, viu? E ele lembrou uma coisa interessante, falou, Dima, você entrou na faculdade tal ano, se formou em tal ano. Eu falei, moça, eu nem lembro mais. Mas ele lembra, mas é um velho amigo, obrigado, viu? Vê-lo aqui é na luta ainda para o Barretos, né? Quero saudar a família do senhor Daniel Bampa, que expressa o nome à escola. Porque uma escola, pessoal, não é só uma parede, um projeto, a escola tem que ter alma. Uma escola tem que ter sentimento. Uma escola tem que ter pertencimento. E, pelo que eu conheci a história do Daniel Bampa, é uma história de pertencimento, de apoiar as coisas boas de Barretos, as causas, sem querer sair na frente, né? Ele foi como se fosse um professor para todo mundo e sem querer aparecer, coisa tão difícil hoje. Então, eu queria cumprimentar muito sua família. Eu acho que nós devemos sempre homenagear as pessoas que merecem, sempre. E, nesse momento, a justiça. Sua esposa, demais parentes, é uma honra muito grande. Quero aqui cumprimentar o CREA, da Tatiane. Obrigado, um abraço a todos os meus amigos do CREA.
Crefito, doutor Osmari Virgínia, Hospital do Amor, do Gerson Vieira, Instituto Federal do Vitor Marques, o SEBRAE, do Rafael Matos, tão importante. Comentar todos os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos que vieram nesse momento aqui. Eu não vou citar todo mundo, porque já foi falado aqui. Mas vou saudar na pessoa do Juninho, que veio lá de Batatais, que é outra região, que veio aqui prestigiar essa inauguração. Veio com o André e a Marcela, e Raul, que nesse momento também vem lá de São Paulo, Batatais. Obrigado pela presença de vocês. Fabião, um abraço a você. Saudar os funcionários da Câmara. E por quê? Porque nós ficamos aqui falando, sai na televisão, muita gente assistindo, mas se não são os funcionários que ficam ali na retaguarda, cuidando da gente, recebendo a gente com carinho, nada seria possível. Então, eu queria, pessoal, uma salva de palmas para quem fica anônimo aqui, os funcionários e funcionários da Câmara Municipal. Eu não vou fazer palestra, não vou fazer. Calma, não vai demorar. Porque eu comecei a falar, já veio, vai logo. Não, calma. Eu sei que tem gente que precisa pegar avião, mas vai perder o avião hoje. Porque carro você espera, né? Ônibus, avião você não espera. Entendeu? Mas eu só vou dizer da satisfação de estar aqui nesse momento. Eu fui deputado há muito tempo. Fui deputado em 6 mandatos. Comecei minha carreira muito jovem, promotor de justiça com 20 e poucos anos. E depois entrei na política. Tenho muito orgulho de ter feito política na minha vida. Muito orgulho. Porque o Tiago falou, o Marcel falou, faz 40 anos que estou na vida pública. E nunca aconteceu nada. Mas sabe por que não aconteceu nada? Porque eu nunca fiz nada que eu não podia fazer. É simples. Minha avó falava para mim, Dimas, e vó tem sempre razão, vocês sabem, né? Hoje em dia, a gente quase não convive com as avós, não vê conviver com as avós, mas eu convivi com as minhas avós. Morava com a gente conversava. Tem coisa melhor do que a avó fazer um café e te chamar para conversar sobre a vida? Chamar pelo apelido. Outro dia eu fiz um esforço grande para lembrar a voz da minha avó. Não sei se vocês têm esse sentimento, às vezes. Não tinha gravação, que nem o Lima está gravando aqui. Não tinha. Tinha fotografia branca e preta. E as emoções, os sonhos, as lembranças são como um filme antigo, que você vai passando, no final vai ficando um pouquinho falho, sabe assim? E eu fiquei pensando, eu passei em frente à casa que eu nasci, falei, meu Deus, eu queria escutar a voz da minha avó. Foi duro, eu fiquei pensando e lembrei da voz dela. Vocês já fizeram esse exercício ou não? Lembrar da voz, a voz do avô. Enfim, e a minha avó disse o seguinte, Dimas, faça sempre o certo. Eu perguntei, mas vó, o que é fazer certo? Ela me dizia, você sabe o que é certo. Porque quando você não for fazer o certo, a tua consciência vai falar, isso não, isso sim, isso não, isso sim. E meu pai, que foi um grande advogado, um professor, me dizia, faça o certo, honre o mandato que você tem. E toda vez que você tomar decisão, pense em mim e na tua mãe. Olha, pessoal, é uma coisa simples. Quando você vai tomar uma decisão e tem dúvida, você pensa o seguinte, o que meu pai me orientaria? Devo fazer isso ou não? Você nunca vai errar. Nunca vai errar. Por quê? Porque as pessoas que te educaram para ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Tá certo? E é o mínimo. E hoje, eu vejo muita gente desacreditando na política, desacreditando nas carreiras públicas. Ah, vai entrar na política para quê? Prestar concurso para quê? Você tem que empreender, você tem que ser feliz, tem que ser bonito, tem que ser magro. Você tem que ser que no Facebook, sem dor de cabeça, sem problema, sem dívida. Hoje o mundo é virtual, vocês estão percebendo ou não? Ninguém tem dificuldade, todo mundo tem o melhor perfil, todo mundo é em forma, todo mundo é campeão, ninguém tem erro. Domingo à noite está feliz. Alguém é feliz domingo à noite, pessoal? Quando acaba o Fantástico, toca a música, você fala, meu Deus, segunda está aí. Mas no Facebook está bonito. Instagram, então,
Nossa, melhor comida, melhor música. Só que é o seguinte, pessoal, a vida de hoje era uma vida como se fosse um fuso horário. Como é que é assim? Você tem a vida virtual, que não tem problema, que todo mundo está feliz, que as famílias são perfeitas, não tem problema. E o mundo real? Qual que é o mundo real? O mundo real é esse que nós vivemos, que tem problema, que as famílias passam por dificuldade, que temos dívidas, temos problemas para resolver, temos um trabalho para fazer, para construir. A grande questão é que o mundo está vivendo hoje como se fosse um mundo virtual. Só que o mundo não é virtual, o mundo é real. Os problemas são reais. Quisera eu viver no mundo do Instagram. Seria muito bom, muito bom. É todo mundo feliz, pessoal. É gatinho. É bom dia de manhã no grupo da família do WhatsApp. Não sei se vocês sabem. Eu perdi meu telefone celular 2 dias, 2 dias eu perdi. Bom, fiquei totalmente apavorado. Pupila dilatou, a mão começou a suar, boca seca. Falei, não, meu mundo acabou. 2 dias depois eu achei. O que tinha de importante no meu WhatsApp? Nada. Porque se for importante, ainda ligaria no fixo. Ligaria, ó, morreu tal pessoa, tal doente. E se fosse uma coisa muito grave, eu não ia resolver também. Agora, tinha bastante bom dia. Tinha bastante gatinho, cachorrinho, flor. Não que eu não gosto disso, mas, pessoal, calma, né? Porque, não sei se vocês sabem, os grupos de famílias, depois da eleição, deu uma separada, né? Não sei a família de vocês, mas a minha, que é uma família normal, deu um pequeno problema. Tanto que, meu prefeito, antes do Natal, nós fizemos, ó, pessoal, vamos no Natal de novo, acabou a Covid, mas política não. Vamos fazer esse acordo? Quem não quiser conversar, quem não quiser agredir, pode ir, mas se for brigar, não vai, por favor, pô, em homenagem aos nossos pais. Então fizemos um pacto de não agressão. Eu sei que na família de vocês não aconteceu isso, eu sei, mas na minha aconteceu. Tá? Então, o mundo hoje é um mundo de transformação. O que vai nos levar ao mundo melhor? Apenas uma coisa, a educação. Só a educação. Eu sou filho da escola pública. Eu estudei do antigo primário até a universidade na escola pública. Se eu conseguir entrar na Faculdade de Direito lá em São Francisco, fiz um curso bom, virei tudo, porque eu tive bons professores que me ensinaram uma coisa. Você tem que ler, você tem que ser crítico, você tem que ler jornal, você tem que ler livro, você tem que ler Drummond de Andrade, você tem que ler Manuel Bandeira, você tem que ler Quintana, você tem que ler Jorge Amado, Fernando Sabino. Pessoal, se você falar para alguém ler hoje, a pessoa acha ruim para você. Vou perder tempo ler isso? Eu não vou perder tempo. Você tem que saber a história para você não repetir os erros. Eu sou fruto da escola pública. E por isso que eu defendo aqui a escola do legislativo. É fundamental. Não é a escola do legislativo. É a escola da cidadania. É a escola que vai ensinar as pessoas a pensarem, a serem críticos. Eu voltei a dar aula, eu não quero pessoas que não façam pergunta. Eu quero pessoa que me questione, que me chame a ser melhor, que me instigue, que me desafie. Eu quero o respeito e a paz, não dos cemitérios. Eu quero a paz do carnaval, da música. Eu quero a paz do confronto de ideias. Eu passei a vida toda na política, eu não tenho inimigos. Sabe por quê? Por quê, prefeito? Por quê, presidente? Porque eu brigava com as ideias, não com as pessoas. Eu brigava com as ideias, mas não com as pessoas. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas brigam com as pessoas. A Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, representa a casa da democracia. Porque aqui na Câmara estão todos os órgãos instalados, todos os partidos. E alguém fala, pessoal, mas ali tem que ser uma casa de conciliação. Não, é casa do debate.
A Câmara tem que ser polêmica, tem que debater. E depois vota. A maioria vence, a minoria perde, a maioria respeita a minoria. Respeita a minoria. E a minoria respeita a maioria. Até porque, vou contar uma coisa, vocês não contam para ninguém. Eu sei que ninguém está assistindo a gente. É o seguinte, ninguém ganha para sempre e ninguém perde para sempre. Eu já ganhei e já perdi. Graças a Deus, ganhei mais do que perdi. Mas eu aprendi mais na derrota do que na vitória. Porque a vitória é coletiva, é festa, todo mundo na tua porta. E na derrota é a solidão, é o silêncio. É a tua família e você. Só que 4 anos depois você ganha de novo. A democracia é assim, você ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, vai tocando a vida. Essa é a questão da democracia. Voltando a falar da escola do legislativo, é um instrumento de cidadania. Aqui faremos cursos, já estão sendo feitos cursos, mais de 70 pessoas. Aqui as pessoas se espelharão nos vereadores, serão melhores eleitores, e melhor eleitor cuida da saúde, cobra o orçamento, vem discutir LDO, para saber onde vai o dinheiro dele, vai discutir como exigir que seu bairro tenha asfalto. Não adianta criticar, a pessoa tem que participar. Agora, não vai fazer discussão do LDO na sexta-feira, 13h, segunda-feira, 15 horas. Aí não, pô. Porque aí ninguém vai. Essa Câmara tem televisão, tem conteúdo. Então, eu acho que toda cidade que aposta no futuro melhor, aposta na educação, numa escola como essa daqui. Eu me escrever isso daqui, eu nem vou ler. Por quê? Porque é mais importante falar com o teu sentimento do que ler. Tá certo? E eu, vindo para cá hoje de manhã, cheguei cedo, tomei café, passei visitando meus amigos, tá certo ou não? Porque eu gosto de chegar na cidade e dar uma volta. Barretos eu conheço há muitos anos, muito tempo. Mas eu comecei a pensar, o que eu diria para uma pessoa que está começando na política hoje? O que eu diria para uma pessoa que está começando no parlamento, está começando a pensar nas estruturas sociais, que fica reclamando que o mundo está ruim, que fica reclamando que não vale nada, que falta médico, falta remédio, que não tem... Pô, mas se você participou alguma vez na vida, você se lembra quem você votou na vida? Você acompanhou como votaram ontem na PEC da blindagem, né, Brasília? Eu digo para vocês, eu teria votado contra. Eu teria votado contra. Mas, Dimas, você não é deputado federal, mas se deputado federal fosse como fui, teria votado contra. Não que eu sou contra o parlamento, ao contrário. O parlamentar tem que ser exemplar. Ele tem que ser um cidadão comum. E por isso mesmo é que cada ação que se faz em Brasília reflete aqui em Barretos. O pessoal olha, é todo mundo igual. Eu vou repetir aqui na televisão, pessoal. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. As pessoas que têm parâmetro, que têm formação, que têm respeito, não são iguais. As pessoas não são iguais. O mundo não é igual. Então, você pode fazer uma boa política, transformar uma cidade pela educação. E a escola, esse instrumento. Lá no Tribunal de Contas, nós temos uma escola. Vamos fazer um convênio com a escola aqui de Barretos, fazer cursos. O nosso diretor Clóvis sabe o que eu estou falando, ele foi fundamental nessa disputa de fazer aqui, vamos fazer, e eu virei sempre. Para terminar, eu quero deixar uma mensagem de esperança. Muita gente fala, Dimas, eu não acredito que você, depois de tanto tempo, é um cara que acredita, que é otimista. Sim, eu sou otimista porque eu tenho filhos. Aliás, um faz aniversário hoje. Eu sou otimista porque creio no Brasil, creio no mundo. Eu creio no ser humano ainda. Porque o dia que eu não creio mais nada, eu vou para casa e não saio mais. Então, não é palavra de esperança. Esperança. Mas a esperança é de Paulo Freire, um grande educador, que dizia o seguinte: eu sou da esperança do verbo esperançar. Porque a esperança é você ficar esperando. O verbo esperançar, não. É você caminhar, ir de encontro, lutar. Você ser irrequieto, exigir, transgredir na lei. Não transgredir a lei, transgredir na lei, nas relações.
Portanto, eu continuo esperançando. Esse é o verbo que eu quero conjugar com vocês. Esperançando porque nós temos filhos, netos, sobrinhos, porque nós cremos no nosso país, cremos na nossa cidade, nós cremos no empreendedor, no homem público. E eu vim pensando que mensagem eu deixaria aqui na televisão e para vocês. Primeiro, vale a pena estudar. Segundo, vale a pena crer nas pessoas ainda. Terceiro, a maior parte das pessoas são boas pessoas, são bons vereadores, bons políticos. A política reflete a sociedade. Tem gente ruim e boa, como a sociedade. E eu comecei a ler um artigo que eu sempre gostei, que foi um parâmetro para mim, de outro educador chamado Rubem Alves, que é um cara maravilhoso, que eu tive a honra de conhecer, que ele comparava a política com o jardim, com uma vocação diferente. Porque a política não é carreira, pessoal. A política é vocação. Você não entra para a política para viver da política a vida toda. Você entra na política para fazer o melhor de você para a sociedade. E ele dizia o seguinte, de todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação do latim vocare, que quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor, por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacional quer fazer com amor para o mundo. Política vem de polis, que significa cidade. A cidade era, para os gregos que iniciaram, um espaço seguro, tranquilo, onde os homens e mulheres podiam se dedicar à felicidade. O político seria, então, aquela pessoa que cuida desse espaço, cuidar desse espaço feliz, que nossos filhos, os idosos, tão isolados e com preconceito na sociedade que nós vivemos hoje, acolhidos. E assim, o político por vocação, ele é um apaixonado pelo grande jardim. O político não tem um jardim só dele, dentro do muro. O político por vocação, aquele que olha além do jardim. Ele quer um jardim para todo mundo. Tem coisa melhor do que cuidar do jardim para todo mundo? Numa praça, tem flor, tem animal, tem pássaro, tem idosos, tem crianças. Solta uma criança no jardim para você ver. Ela é feliz. E dizia mais, de que vale um pequeno jardim fechado, se em sua volta só tem deserto? É preciso que o deserto se transforme em jardim. E dizia ele, o escritor, eu tenho minha vocação, que é escrever. Eu tenho vocação, que é ser conselheiro, o professor. Mas o político por vocação é um poeta forte. Por quê? Porque ele tem o poder de transformar sobre jardins fictícios em jardim de verdade. O político tem a possibilidade de transformar um jardim de verdade. Boa educação, boa saúde, cuidado com os TEA, com os idosos, com os marginalizados, com os mais pobres que precisam do poder público. O político pode fazer isso. E ele fala o seguinte, todas as vocações podem ser chamados, transformados em profissão. Mas o jardineiro, assim como o bom político, ele ama todo o jardim. Aqui, eu quero dizer, muita gente pensa em ser político, mas daí alguém fica gritando, não, faz direito, faz medicina, faz engenharia, faz pedagogia. Essas profissões que vocês sabem que todos nós fizemos. Hoje tem 100 profissões. E nossos filhos entram em medicina, passa para direito, passa para moda e termina sem diploma. Você sabe o que significa isso hoje, né? Nossos filhos hoje vão para casa, saem de casa, depois voltam para casa. E não sai mais também, né? Passa um mês, 2 meses, você olha, bom, e aí? Não, deixa ele aí. E quando volta para casa, volta acompanhado. E quem que cuida? O pai e a mãe. Porque temos que cuidar. Mas dizia o nosso escritor que a pessoa descobrir vocação é difícil. Há descobrimentos de origem, dizia ele. Você descobriu de onde você veio, quem foi teu avô,
Que influência você teve na vida? Que escritor que influenciou? Mas mais belo do que conhecer a vocação é você descobrir o seu destino. Para onde eu vou? Como é que serão os meus próximos passos? Como estarei daqui a 10 anos? Terei um mundo melhor? Ou vai ter mais guerra, como estão tendo no nosso país, no nosso mundo? Será que vão descobrir a cura das doenças de Alzheimer? Essas doenças que há tantos anos estamos lutando e não conseguimos. Será que vamos respeitar mais os idosos? O Brasil vai ter 30% da população acima de 60 anos, 70 anos. E dizia mais, há descobrimento de origens, mas mais belos são aqueles descobrimentos de destinos. Talvez, então, se os políticos, por vocação, se apossarem do jardim, ou seja, do mundo, da cidade, além dos nossos jardins, além dos nossos muros, nós possamos traçar um novo destino. Entendeu? Se a gente olhar para fora, comunitariamente, olhar para o vizinho, olhar para o próximo, olhar para a família, olhar para quem você não olha o dia inteiro, chega em casa cansado, olhar para a pessoa, acolhimento, abraçar, dizer que gosta, que respeita, saber a diferença e respeitar as diferenças, a inclusão, respeitar quem pensa contrário, respeitar quem tem religião contrária, respeitar quem é de etnia diferente. O Brasil é importante porque é plural, pessoal. Nosso país é importante porque é plural, de todas as cores, raças, credos, todas as etnias, todas as orientações, é esse o nosso país. E termina dizendo o seguinte, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, nós vamos começar a traçar um novo destino mais feliz. E termina, então, em vez de desertos e jardins privados, fechados, cheio de muro, teremos um grande jardim para todos, comunitário, um grande jardim que todos possam participar. Obra de homens e mulheres que tiveram amor, a paciência de plantar árvores, sim, plantar árvores, em cuja sombra sempre souberam que nunca se assentariam. Acho que isso é um grande ato de amor. Você plantar uma árvore, sabendo que você não vai usufruir da sombra, mas aqueles que virão, sim. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Muito obrigado, que Deus os ajude.